O Senhor nos abençoe e nos guarde no seu amor e nas suas muitas misericórdias. Amém. Nós gostaríamos de convidar a igreja, os irmãos, que em outras localidades nos acompanham, para o livro de Lucas, no capítulo 19. O terceiro evangelho, Lucas 19. A partir do primeiro versículo. Uma coisa que tem chamado a nossa atenção, e hoje durante o estudo nós falávamos um pouco sobre o povo de Deus, de como, ao examinarmos a história, nós percebemos que em todas as épocas esse povo esteve vivendo aflições, provas e desafios. E com toda certeza, se somos mesmo o povo de Deus, aquele mesmo povo, não poderia ser diferente. Também em nossos dias sofremos as mesmas aflições, preocupações, incertezas a respeito das coisas. Mas Jesus, ele é aquele raio de luz que veio para iluminar a escuridão dos nossos corações. E quando a gente olha sobre a vida de Jesus, e o pastor Alex falava sobre a mulher com o fluxo de sangue, uma passagem belíssima, nós vemos o Senhor sempre perto das pessoas que sofrem, daqueles que estão aflitos, daqueles que estão sedentos para compreender o porquê que passam pelas provas que estão passando, o porquê que vivem as situações que estão vivendo. É como se uma luz viesse mesmo iluminar aquilo que estava oculto, aquilo que não tinha explicação. Nós vemos o Senhor, na maioria das vezes, Ele procurando aqueles que mais precisavam dele. E vemos o Senhor envolvido com pessoas comuns. Parece que havia uma resistência muito grande quando ele se dirigia aos templos. Uma situação estava ali já estabelecida há muito tempo. Jesus era um estranho, embora todos soubessem que ele era um rabi, que ele era um mestre, mas ele não tinha sido formado nas escolas conhecidas. E por isso mesmo os fariseus, os sacerdotes, o viam com determinada reserva. Nesse capítulo 19 do Evangelho de Lucas, há uma história sobre um cobrador de impostos chamado Zaqueu. Examinando a história, a gente não deixa de ter uma certa identidade com ele. E o capítulo nos fala aqui de muitos ensinamentos preciosos para nós que descobrimos Jesus há pouco tempo. Diz que o Senhor havia entrado em Jericó e ia passando pelas vielas, por aquelas ruas poeirentas. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este homem um chefe dos publicanos, e era muito rico. Os publicanos, eles eram os cobradores de impostos. Nós sabemos que naquela época Israel estava sob o domínio de Roma, e que os romanos se interessavam muito pela arrecadação de recursos. E os publicanos faziam esse papel. Como os judeus estavam sob o domínio de Roma, é claro que eles não gostavam muito
de publicanos. Os publicanos recolhiam os impostos. E Zaqueu era um deles. Era muito rico, não se sabe se ele tinha herdado alguma coisa, alguma riqueza, alguma propriedade, alguns bens, ou se ele era rico mesmo porque era chefe dos fiscais. Pelo texto, não era um homem bem visto. Havia suspeitas de que ele havia se enriquecido de maneira ilícita. Zaqueu possivelmente não sabia da existência de Jesus, mas naquele dia especificamente, ele ficou sabendo que esse rabi chamado Jesus estava ali em Jericó. Ele ficou interessado em conhecê-lo. Nós não estamos vendo aqui nenhum rico interessado em conhecer a palavra do Senhor. Os ricos estão ocupados com a sua riqueza. Mas mesmo os ricos são filhos de Deus. E muitos deles se sentem perdidos, apesar de dormirem em casas confortáveis e ter lá sua conta no banco recheada de valores. Mas ninguém sabe o que vai dentro do coração dele. Zaqueu era um homem rico, mas era um homem fustigado pelo peso da sua consciência. E ele se sentia desconfortável com isso, porque tem gente que comete pecado e sente o maior conforto, não tem problema nenhum. Vai ficar desconfortável só no inferno. Mas tem alguns que cometem pecado e são acusados pela sua consciência. Diz, você não pode fazer isso. E ele devia estar atormentado, apesar de todo o seu conforto. Ele procurava ver quem era esse Jesus, segundo nos diz o versículo 3, e ele não conseguia vê-lo porque uma multidão estava em volta do Senhor, andando pela viela. E Zaqueu era um homem de pequena estatura. Ele era um baixinho. Hoje não pode nem falar, né? Diz que é bullying. Qual é o risco de ser processado? Ele era um baixinho, pobre Zaqueu. E aquele mundo de gente em volta do Senhor, e ele tentava chegar, o pessoal empurrava ele para lá, empurrava para cá e tudo mais. E agora, como é que eu faço? Preciso ver esse homem, né? Aí ele teve uma ideia, lá na frente tinha um sicômoro, que era uma figueira brava, né? Uma árvore grande que pendia em cima da viela. Aí Zaqueu teve uma ideia, falou, eu vou correndo lá na frente, subo na árvore, quando ele passar eu vejo, por cima. Correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque ele havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu Zaqueu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Aquele homem, ele era diferente dos outros ricos. Não se sabe bem por quê. Talvez não fosse só porque a sua consciência o acusasse, mas havia alguma coisa mais. Qual a razão de Jesus dizer para ele, convém que eu hoje fique em sua casa? A gente vai descobrir. Muito bem. Zaqueu deve ter ficado contente, quase que cai de cima da árvore. Se acontece, coitado, não ia ter como ele ficar com Jesus, mas ficou muito contente, desceu depressa da árvore e recebeu o Senhor com alegria. Vendo todas as pessoas que estavam por ali, sabendo que Zaqueu era um homem cobrador de impostos e ninguém gostava de pagar esse tal desse imposto, eles começaram a dizer que Jesus entrara para ser hóspede de um homem pecador. Satanás já estava por ali, né? Ele sabia que ia acontecer uma coisa na casa de Zaqueu. O diabo já sabia, o Satanás já tinha certeza, ia acontecer alguma coisa lá.
Jesus não ficava na casa de qualquer um. E aquele homem era de muito interesse para o diabo, porque ele cobrava impostos e agia de maneira desonesta. Zaqueu se levantou na casa do Senhor, diante daquelas pessoas ali, e disse uma coisa que surpreendeu. Ele disse assim: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Era muita coisa, o homem era rico. Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E não ficou só nisso, ele disse mais: caso em alguma coisa eu tenha prejudicado uma pessoa, eu pretendo restituir este prejuízo quadruplicado. O que mostra que ele suspeitava que algumas pessoas ele tinha prejudicado. Se ele se apresentar, eu pagarei 4 vezes. Isso diante dos acusadores. E nós vemos aqui que Zaqueu era considerado um homem desonesto. Nós não sabemos, mas dizem muitas coisas de nós. Não é verdade? E nós não temos que nos preocupar com o que dizem de nós. Diziam de Jesus que ele andava com o diabo. Se a vara verde eles fizeram o que fizeram, o que farão das secas, que somos nós? Mas precisamos nos colocar diante dele como nós somos. Não importa se ladrões, se desonestos, se adúlteros, se mentirosos, não importa. Na casa do Senhor se reúnem os pecadores. Não é lugar de justos. Não é lugar de santos. Não no sentido que se dá lá fora a pessoa que não comete pecado. O que é uma grande mentira. Todos são pecadores. Se não fazem atos, fazem em pensamentos. A casa do Senhor é o lugar dos pecadores, aonde ele vem para fazer acontecer na nossa vida o que aconteceu na vida de Zaqueu. O Senhor disse o seguinte: hoje veio a salvação a esta casa. Aconteceu alguma coisa, ele se interessou, ele buscou, ele não estava confortável. Havia obstáculos para ele chegar no Senhor. Muitas vezes há obstáculos para que a gente chegue diante do Senhor, de todas as formas. Mas os obstáculos não podem nos deter. Nós precisamos buscar o Senhor para estar perto dele e confessar ao Senhor os nossos mais íntimos pecados. O Senhor disse: hoje a salvação veio a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Isso é que importa. O povo de Deus, todo o povo de Deus é filho do patriarca Abraão. Amém? Zaqueu era uma ovelha desgarrada do rebanho. Por quê? Porque a ovelha desgarrada do rebanho, ela tem coragem de dizer quem ela é. Ela sabe quem ela é. E diante do Filho de Deus, ele tem a certeza de que é a única saída, não tem outra. E nós somos filhos de Abraão. Nós somos filhos da promessa. Isso precisa ficar claro para nós, irmãos, para que a gente não se misture com outros pontos de vista que são respeitáveis, mas que não estão conforme a Escritura. O Senhor afirmou muitas vezes, em muitas passagens, que havia um rebanho que estava perdido. Olha no versículo 10. O Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não está falando aqui que veio buscar todos os homens. Preste atenção nisso.
É importante a gente ver, porque parece que Jesus veio para salvar todo mundo. Absolutamente. Parece que Jesus veio fundar a igreja no mundo. Absolutamente. Não foi Jesus que fundou a igreja. Foi Paulo, amando de Jesus, obedecendo à ordem de Jesus, para que o evangelho do Cristo Salvador pudesse ser levado aos gentios, que são os cristãos, evangélicos e tudo mais. Amém? Está tudo certo. Mas Cristo não se dirigiu aos gentios, mas ele buscava aqueles que ele dizia que havia se perdido. Se perderam aonde, irmãos? Em algum lugar. As ovelhas perdidas, ora, se tem perdidas, deve ter alguma achada. Elas se desgarraram do rebanho, irmãos. Há muito tempo atrás, as almas se espalharam pelo mundo através da história. E o Senhor agora busca estas almas, dizendo: olha, é hora do meu povo ser levantado. No dizer do Apocalipse, não destrói a terra ainda não. A ordem dada pelo anjo, aos 4 anjos que vão destruir o mundo e causar um grande transtorno em todos os lugares. O anjo disse: não destrua, aguarde até que haja uma marca na testa do meu povo, de todas as minhas ovelhas. As pessoas pensam que vai ter uma marca na testa, né? Não, é o pensamento, minha criatura. Até que as ovelhas despertem, acordem para a realidade, deixando de lado aquilo que nós chamamos de rudimentos dos ensinamentos do Senhor. A Escritura nos fala que no mundo novo não vai ter igreja. Por quê? Porque o mundo todo será um grande templo. Então vai ficar todo mundo orando na rua de joelhos, tal? Absolutamente. O povo vai estar em sintonia plena, em comunhão plena com o Espírito de Deus. Por isso a Escritura diz: ele andará no meio de nós. E ele dirá: eis o meu povo, e nós diremos: ele é o nosso Deus. Amém. Ele e o Filho virão morar no meio de nós. Algumas pessoas acham que ele deve fazer uma casa para eles morar. O Pai e o Filho. Como os apóstolos, quando Moisés e Elias vieram para vê-lo, numa aparição, eles queriam fazer uma tenda. Não entendiam que eles estavam ali em espírito. E assim estará o Senhor no meio de nós, o nosso Pai, e o Senhor Jesus no meio do povo em todos os lugares, sem precisar morar ou habitar em qualquer coisa feita pelas mãos humanas. Eles morarão nos nossos corações. E uma nova ordem de coisas será estabelecida. E a humanidade se desenvolverá e atingirá um estado de maturidade que nós não podemos sequer imaginar. Daí a Terra poderá ser chamada de um mundo civilizado de verdade. Como dizia o profeta Isaías: a criança vai morrer de 100 anos. Não vai morrer ninguém. Em acidente, em tragédia, em doença, nada disso. Todo mundo que nascer vai chegar até o fim. Alguns dizem: mas ainda vai ter morte? Não, só passagem para uma outra dimensão. O velho corpo fica aqui e volta a ser pó. Mas a alma se liberta e vai viver nas regiões celestiais, circunvizinhas da grande Jerusalém, a grande humanidade. Irmãos, estamos sendo chamados para uma obra muito importante, que pretende pôr fim a toda a injustiça, a guerra, tristeza, tragédia que nós estamos vendo em todo o mundo. Vamos participar. Nós temos a graça de ter Jesus Cristo como Senhor e de termos nos reunido em torno desta família que é a família do Senhor. A porta está aberta para quem quiser entrar. Precisamos conhecer o nosso Deus em profundidade, conhecer a sua promessa e saber que ela está sendo cumprida não por vontade de homem, mas porque Deus jurou a Abraão que faria da sua descendência uma grande nação e que dela dependeria todas as nações da terra.
Eu creio. Amém. Para nós concluirmos, eu gostaria de comentar com os irmãos esta parábola que foi colocada logo abaixo aí da experiência de Zaqueu com o Senhor, quando Jesus revela que ele era um filho de Abraão, um daqueles que se perderam e que foi encontrado. Ouvindo eles estas coisas, versículo 11, Jesus prosseguiu e contou uma parábola, uma história, com a qual ele pretende ensinar as gerações. Estava perto de Jerusalém o Senhor e cuidava que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Ele disse assim: certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após eles embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Então nós vemos aí a figura daquele que é o Senhor de todas as coisas, entregando a cada um dos seus servos uma mina, que era uma quantidade de dinheiro referente a aproximadamente 100 dias de trabalho. E ele entregou essas minas com a intenção de que os servos pudessem devolver com juros este dinheiro, multiplicando as bênçãos que eles haviam recebido. Mas os concidadãos, estes servos, não viam esse Senhor com bons olhos. Parece que o mundo ainda está nessa triste situação, não é mesmo? O mundo não quer saber de Deus, não. Não se vê ouvir falar de Deus em lugar nenhum mais, porque a apostasia vai tomando conta dos corações. Infelizmente, o mundo parece ter ódio do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor diz as verdades que o mundo não quer ouvir. As verdades. Aconteceu que, voltando esse homem nobre, versículo 15, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro e disse o seguinte: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: sê tu também sobre 5 cidades. E veio o outro, dizendo: Senhor, aqui está a tua mina que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém, o Senhor lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou um homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego aonde não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu vindo o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 delas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que ele tem lhe será tirado. Olha só. O que quer dizer isso, irmãos? Deus nos dá, na verdade, oportunidade para a gente fazer o bem. Não é mesmo? Olha, isso é muito forte em todas as passagens da Escritura. O Senhor diz: até que somos inúteis quando nós só fazemos aquilo que cabe à vida natural. Ser bom pai, ser boa mãe,
ser bom marido, ser uma boa esposa, cuidar de casa, honrar os pais. Essas coisas que nós fazemos cotidianamente fazem parte da vida natural. Quer dizer, são as obrigações básicas da vida. É mina que não está se multiplicando. É dinheiro que está parado. O Senhor usa aqui essa imagem, né, do servo que precisa multiplicar o dinheiro emprestado. Por quê? Porque a oportunidade é dada por Deus. Não fomos nós que escolhemos. Não fomos nós que construímos. Foi Deus que permitiu e determinou que as coisas fossem dessa maneira. Ora, se temos oportunidade de fazer e não fazemos, nós estamos deixando nossa mina guardada no lenço, irmãos. O que vai acontecer? Uma hora o Senhor vai pedir contas. Escuta, eu te dei uma casa, eu te dei uma profissão, te dei uma mulher, te dei um marido, te dei filhos saudáveis, te dei uma igreja. Até um pastor que tinha lá falava todo domingo, ele falava da palavra para você. Você não faz nada? Não, Senhor, sabe, eu fiquei com medo. Ah, você ficou com medo? Então tá bom. Até o que você tem te será tirado e dado aos que produzem, aos que fazem. Essa palavra quer nos dizer, a gente não pode ficar enferrujado. Se nós somos o povo de Deus, nós temos um compromisso na construção do mundo. A gente não vai ser gente boa só para mostrar para os homens. A gente não vai ser gente boa só para a gente ser feliz. Não se trata da felicidade pessoal. Não se trata da felicidade da nossa mulher, do nosso marido, dos nossos filhos. Ora, isso é básico, irmãos. O Senhor precisa de servos e servas que estejam dispostos a trabalhar para Ele. Amém? Anunciando o evangelho da salvação. Anunciando a chegada do reino. Dizendo que essa crise que está aí no mundo, ela vai desembocar no fim. Estamos vivendo nos dias que antecedem a crise do fim do mundo? É provável que sim. Nós vamos aguardar e ver. E nós temos que estar preparados para isso. Por quê? Porque quem não estiver preparado será tomado. Não é arrebatado, não, viu? Será tomado. Tomado em que sentido? Será possuído do mal. Mas é tão grave assim? É. Tão grave assim. A separação, ela implica numa possessão. As pessoas vão sendo dominadas por um espírito que vai tomando conta da sua mente. E elas passam a deixar de crer em Deus. Elas passam a viver só para a vida terrena. Elas passam a viver só para os prazeres da carne. Ela não se importa mais com os princípios do bem, com os princípios da moralidade. Se corrompem interiormente e toda essa podridão que eles têm por baixo do tapete está sendo jogado para cima para todas as pessoas conhecerem quem elas são. Jesus disse, aquilo que é feito escondido vai ser mostrado para todo mundo. Você esconde alguma coisa aí? Sabe onde é que está meu conforto? No homem que tem poder sobre o diabo. Porque se eu estou com o Senhor, as minhas coisas não serão jogadas para cima. Porque o Senhor tomou conta. Agora, se eu não estou, meu amigo, você não está com o Senhor, você não crê no Senhor, você não crê nas coisas que estão escritas nas Escrituras, se prepara, pode se preparar. A sua vida vai ser virada do avesso. Todos vão conhecer tudo que você fez até hoje. O diabo não vai deixar de mostrar as obras que ele fez através de você, que foi instrumento dele. Nós também fomos. Até conhecer a Cristo, nós servíamos a quem? O espírito desse mundo. E o Senhor, ele alerta, ele diz, olha, você não pode servir a dois senhores. Quando a gente conhece o Senhor Jesus, nós nos encantamos, nós achamos bonito, achamos muito isso, muito aquilo, mas nós vamos ser provados. Nós vamos precisar decidir se nós servimos a quem. O Senhor diz, não pode servir a dois senhores. Um há de ficar zangado. E quem são esses senhores?
A palavra é clara. Ela diz, de um lado, Deus e do outro lado, Mamum. A palavra significa riqueza. Nós não podemos servir ao Senhor das riquezas e ao nosso Deus ao mesmo tempo. Não é possível. A gente tem que fazer uma opção. Então, pastor, o senhor está dizendo para a gente viver na pobreza, na clausura? Vamos ir lá para o meio do mato, não vamos mais mexer com dinheiro e tal. O pastor não está dizendo isso. O pastor está dizendo que a prioridade da vida não pode ser ganhar dinheiro. A prioridade é o reino. Amém? A prioridade é o reino. E como é que eu vou comer? Você tem um Deus que vai cuidar de tudo. Mas o Senhor garante? Eu não. Quem garante? Jesus. Não fui eu que garanti, foi Ele. Não é? Hoje no estudo bíblico falávamos da promessa que foi feita a Abraão. O Senhor jurou que faria da descendência dele uma nação abençoada. É juramento do Senhor. Jesus Cristo garante. Ele diz, olha, você anda no caminho que eu ponho na tua casa tudo que você precisa para comer. O senhor vai pôr lá o que mais, senhor? Um carro zero? Aí o senhor pergunta, não serve um usado? Não, porque o senhor não poderia te dar um zero, não é? Mas um carro zero vai te encher de vaidades. Que tal um carrinho usado? Não é mesmo? Não estou dizendo isso no sentido absoluto, radical, mas o Senhor não pretende te dar riquezas, nem fazer com que sua casa seja um lugar só de maravilhas. Mas com o Senhor, a nossa vida se transforma numa experiência de redenção. Amém? Quer dizer isso? Libertação para nós, para os nossos filhos e para toda a nossa gente. Que Deus possa nos ajudar a compreender e a decidir sem dúvida, a andar nos caminhos do nosso Deus, deixando Mamum de lado. Os dias de Mamum estão contados. Não tem futuro para ele. E no caminho do Senhor, a chegada e a vitória são garantidas, porque é juramento de Deus. Que Ele nos guarde no seu amor, nas suas misericórdias. Amém. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo